estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre o empirismo. Então vamos entender este conceito, vamos buscar definir o empirismo e entendê-lo dentro do contexto das discussões sobre a epistemologia, a teoria do conhecimento. Vamos lá? Começando aqui então com os objetivos da aula de hoje. Vamos compreender o que é o empirismo, distinguir empirismo e racionalismo, conhecer as origens das ideias empiristas e apresentar as principais formas do conhecimento sensível, sensação e percepção. Então vamos nos debruçar sobre o tema do empirismo, compreendendo melhor essa corrente da teoria do conhecimento. Vamos começar com poesia? Trouxe um poema aqui que vai nos ajudar a refletir um pouco mais sobre o papel das sensações no processo do conhecimento. Vamos ler juntos? O poema se chama Sou um Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Poema bonito, né? Então, se vocês quiserem ler este poema na íntegra, vocês podem apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí no cantinho da sua tela e você vai ler todo o poema. Então, o Alberto Caeiro, um poeta muito interessante, valorizando aí as sensações no processo da busca pela verdade. A verdade está nas próprias coisas, na experiência sensível que nós temos. Vejo, sinto, percebo o mundo e isso me faz mais feliz, isso me faz alcançar a verdade, tá? O empirismo vai meio que neste sentido. Então, o empirismo é essa corrente da filosofia que valoriza o papel das sensações, dos sentidos no processo do conhecimento. Neste poema, Alberto Caeiro afirma que há metafísica bastante em não pensar em nada. O heterônimo de Fernando Pessoa defende que existe verdade naquilo que sentimos, experimentamos do mundo. Mas qual é a relação entre filosofar e experimentar? Existe relação entre filosofia e a experiência sensível, empírica que nós temos do mundo? Existe sim, tá? E existe justamente uma corrente filosófica que vai defender essa ideia. Você já ouviu falar em empirismo? O que será que significa este conceito? Empirismo, se buscarmos no sentido de dicionário, significa a doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento resultado da experiência, restringindo-se ao que pode ser aprendido através dos sentidos. É o comportamento da pessoa que se pauta em conhecimentos de ordem prática. Então aí a gente já tem uma primeira definição do conceito de empirismo, obviamente isso dentro do sentido de dicionário, tá? Mas que tem muita relação com essa corrente filosófica que, oposta à ideia de racionalismo, vai defender a importância dos sentidos, da experiência empírica que nós temos das coisas para alcançar, atingir uma verdade, certo? Vamos fazer uma atividade sobre isso? Então, lemos o poema, lemos também essa definição de dicionário de empirismo e agora eu quero que vocês respondam isso aqui. Após a leitura do poema O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro,
crie um quadro de ideias estabelecendo uma relação entre o poema e a definição de dicionário do conceito de empirismo. Você pode usar post-its, notas para ilustrar isso de uma forma bacana, interessante aí no seu caderno. Então compare o poema do Alberto Caeiro com a definição de dicionário de empirismo. Responda aí e a gente já retorna. E aí, deu certo, gente? Conseguiram responder? Tranquilo, né? É legal sempre a gente usar essas notinhas, post-its, ilustrar nosso caderno, porque aí quando a gente bate o olho, já dá para entender melhor os conceitos, as ideias filosóficas, fica tudo ali bem visível, bem organizado. Então vamos ver aqui uma sugestão de resposta, tá? Evidentemente, a sua resposta não vai estar igualzinha a essa aqui, mas é legal que ela apresente os elementos centrais. Então, na definição de dicionário, o empirismo aparece como uma doutrina filosófica para a qual a origem do conhecimento está na experiência sensível. Então, essa ideia de empirismo relacionada justamente à experiência empírica, sensível que nós temos do mundo, aquilo que vejo, toco, ouço, etc. E no poema de Alberto Caeiro também é possível identificar a importância dos sentidos para o conhecimento. Aí um trechinho: penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca, etc. Então ele está defendendo justamente o papel, a relevância dos sentidos no processo do conhecimento. A partir dessa experiência que ele tem do mundo, então ele sabe a verdade e é feliz. É assim que termina esse trechinho do poema, que é muito longo, então a gente trouxe só um trechinho aqui, mas legal já para perceber essa relevância, essa importância dos sentidos no processo do conhecimento. Falando um pouquinho mais então sobre o empirismo, vamos pensar as questões filosóficas que a chamada epistemologia, a teoria do conhecimento, aborda e problematiza, tá? Então, questões como o que é possível conhecer, qual é a origem do conhecimento, qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro, são questões que, na história da filosofia como um todo, foram levantadas, foram pensadas, abordadas, tá? Então, diferentes filósofos problematizaram esses temas aqui. E, na modernidade, nós temos duas correntes que acabam se destacando. Vamos ver que correntes são essas. Então, aqui nós temos o empirismo e o racionalismo. O empirismo vem do grego empiria, que significa justamente a experiência, enquanto o racionalismo vem do latim ratio, que significa razão. A fonte primeira do conhecimento para os empiristas é a experiência sensível, enquanto para os racionalistas é a razão, o pensamento. Dentre os filósofos de maior relevância, maior destaque, nos empiristas nós temos Bacon, Francis Bacon, John Locke, David Hume,
Berkeley e Hobbes são filósofos empiristas muito reconhecidos e importantes na história da filosofia. E na corrente do racionalismo temos o Descartes, Spinoza e Leibniz, 3 filósofos que se destacam muito. Podemos chamar atenção principalmente para René Descartes, o pai, chamado pai do racionalismo moderno, tá? Aqui então, só ilustrando essa diferença entre empirismo e racionalismo. O empirismo é a valorização dos sentidos, como colocado aqui, enquanto o racionalismo valoriza a pura racionalidade como forma de conhecer, de alcançar verdades seguras. A gente tem que lembrar lá do René Descartes, o seu penso, logo existo. Então, a partir do pensamento, da dúvida, da capacidade de duvidar, de questionar, de pensar a realidade, é que isso me garante a minha própria existência, a certeza sobre a minha existência, a primeira certeza cartesiana, tá? Enquanto o empirismo valoriza principalmente a experiência sensível. Vamos fazer uma atividade aí sobre essa diferença entre empirismo e racionalismo. Aponte a principal diferença entre empirismo e racionalismo. Para você, qual destas doutrinas filosóficas faz mais sentido? Por quê? Após fazer uma roda de conversa com os colegas de sua turma, elabore um cartaz no canva.com, que vocês podem acessar apontando o celular ali para aquele QR Code, organizando as suas ideias e opiniões sobre o assunto. Não esqueça de socializar o seu cartaz com a sua turma. Então, bem legal, esse site é uma sugestão que eu deixo para vocês, é um site que tem vários designs interessantes, então vocês podem usar para elaborar cartazes, às vezes uma nota, um auxílio, um mapa mental que vai te ajudar a entender melhor os conceitos filosóficos. Esse site pode te ajudar nisso. Apontando o celular para o QR Code ali no cantinho, vocês vão ser diretamente levados para esse site, podem aproveitar ali e descobrir. Então respondam essa questão aqui e a gente já retorna. E aí, galera, deu certo? Conseguiram responder diferença entre empirismo, racionalismo? Organizaram isso também no cartaz? É legal porque aí vocês podem até colar cartaz, de repente, na sala de aula, preparar mesmo essa exposição. Aí vocês sempre vão bater o olho, vão lembrando melhor, recordando os conceitos mais importantes dentro da história da filosofia. Vamos aqui para a nossa sugestão de resposta. Então, podemos dizer que a principal diferença entre empirismo e racionalismo é a afirmação sobre a origem dos nossos conhecimentos. Para os filósofos empiristas, o conhecimento provém da experiência
sensível. Já para os racionalistas, o conhecimento provém da razão. Então, aí marcando uma diferença significativa, essencial entre empiristas e racionalistas. Empiristas defendendo o sentido como fonte, origem, princípio dos nossos conhecimentos e os racionalistas, razão, o próprio nome já diz, tá? Deixei ali um cartazinho só para ilustrar para vocês, mas espero que vocês tenham ideias bem bacanas de fazerem essas atividades diferentes que nos ajudam a entender melhor a história da filosofia, os conceitos filosóficos. Vamos agora pensar as origens das ideias empiristas. Então, obviamente, empirismo, racionalismo são correntes filosóficas que acabam se destacando no período compreendido como modernidade, tá? Mas já na antiguidade clássica é possível perceber um esboço, um desenho das ideias sobre a teoria do conhecimento já aparecendo. Então, essa diferença entre empirismo e racionalismo já podem datar lá da antiguidade clássica. Essas ideias já começam a surgir. Um exemplo disso podemos perceber já neste quadro chamado Escola de Atenas. Isso é um afresco, está no Museu do Vaticano, pintado pelo renascentista Rafael Sanzio, e ele pinta aqui justamente essa oposição entre o conhecimento que parte da razão, das ideias, e o conhecimento que parte da realidade. Se vocês observarem, lá no centro da imagem, no centro desse afresco, nós temos, de um lado, Platão, tá? Então aqui o Platão defendendo que o conhecimento está no mundo inteligível, ele aparece com essa túnica alaranjada, enquanto o Aristóteles aponta para baixo, representando que o conhecimento pode ser obtido na observação da natureza. Então, a gente já tem uma oposição forte aí, o Platão apontando para cima, conhecimento parte das ideias, idealismo platônico tem mais relação com racionalismo, certo? Enquanto Aristóteles aponta para baixo, Aristóteles foi responsável por catalogar algumas espécies de animais, então ele tinha realmente esse contato mais com a realidade concreta, aquilo que é palpável e observável. A partir disso, buscar encontrar verdades. Então, a gente já tem aqui algumas questões que nos levam a pensar, a problematizar justamente a fonte, a origem do nosso conhecimento. Mas essas correntes, elas vão ganhar força lá na modernidade. Então, é aí que a gente tem justamente a formulação desses conceitos, racionalismo, empirismo. Então, lá na modernidade, um período que começa com o Renascimento, muitas transformações que ocorrem no período do Renascimento, dentre elas o antropocentrismo e o cientificismo. O antropocentrismo, essa valorização do ser humano, tá? Do conhecimento humano, o abandono das autoridades religiosas que existia lá na Idade Média, a valorização da ciência, aí o cientificismo bastante importante. Então podemos perceber nessa obra uma autópsia, certo? Aí a gente já tem essa valorização do conhecimento científico que é aplicado na prática mesmo, diferenciação entre ciência e filosofia. A gente vai experimentar no século XVII uma ruptura entre ciência e filosofia, que passam a ser compreendidas como conhecimentos autônomos, certo? Então, existe uma busca por definir um método adequado para a pesquisa científica, enquanto a filosofia é essa especulação que nós já conhecemos, tá? E vai ganhar força ainda mais lá no Iluminismo. Então, a modernidade compreende esse período que vai do Renascimento até o Iluminismo lá no século XVIII. Então, nesse contexto, na modernidade, o empirismo vai ser consolidado como uma corrente epistemológica, tendo como principal oponente o racionalismo. E nesse quadro vocês conseguem observar muito bem, então aqui o Descartes, dentre os racionalistas mais conhecidos, mais significativos, e nesse quadro branco a gente vê John Locke,
George Berkeley e David Hume, estes filósofos conhecidos como os empiristas britânicos, todos eles comprando uma briga com Descartes, dizendo que razão o quê? Não é pela razão que a gente alcança conhecimentos seguros, é pela realidade palpável, concreta, experimentável, certo? As ideias empiristas se disseminaram principalmente na Grã-Bretanha devido às pesquisas realizadas na Universidade de Oxford, ainda no século XIII. Então, já no século XIII existia uma série de pesquisas em torno das questões que vão se desenrolar depois com esses empiristas britânicos. Olha só, então, aqui uma imagem da Universidade de Oxford, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as formas do conhecimento empírico, as formas do conhecimento sensível. Então, dá para a gente separar o conhecimento sensível em sensação e percepção. Vamos entender melhor cada uma dessas formas de conhecimento. Primeira delas, a ideia de sensação. O que é uma sensação? Sensação nada mais é do que a reação corporal imediata a um estímulo externo. Por exemplo, quando eu observo essa imagem aqui, né? Estou passando um cafezinho lá na minha casa, o que eu percebo? As qualidades exteriores. Então vejo isso aqui é líquido, vem um cheirinho agradável, é cheiroso, é quente, é amargo e os efeitos internos despertos em cada um de nós. Então esses efeitos internos, o prazer, a satisfação, deleite, contentamento, isso são as sensações que me atingem, né, geradas em mim a partir da experiência sensível que tenho em provar um cafezinho, em passar o meu cafezinho, tá? Essa é a ideia. E a percepção? Qual que é a diferença, então, entre sensação e percepção? A percepção trata da síntese de várias sensações que permite a identificação dos objetos. Quando sinto o frescor da brisa do mar, por exemplo, outras sensações também são percebidas. Temperatura, movimento da água, a cor do céu, etc. E tudo isso me permite formar uma percepção do que é a praia, certo? Então, sensação e percepção são mecanismos que acabam se complementando no processo do conhecimento. Eu percebo o mundo, esse mundo gera efeitos em mim e a partir disso eu formo uma percepção totalizante desse mundo que eu observo. Vamos fazer a nossa última atividade agora, diferença entre sensação e percepção. Aponte qual é a principal diferença entre sensação e percepção. Em seguida, cite exemplos que possam ilustrar essas formas da experiência sensível. Vou deixar vocês responderem e a gente já retorna para corrigir essa atividade. E aí, pessoal, deu certo? Conseguiram responder? Então, pensaram essa diferença entre
sensação, percepção, as formas do conhecimento sensível? Vamos aqui então para a nossa sugestão de resposta. Enquanto a sensação trata das reações isoladas de um estímulo externo ao corpo, a percepção é a síntese de todas as sensações. Exemplo, estou na praia e sinto a brisa do mar, que é fresca, tem uma sensação, certo? Porém, também percebo o brilho do sol, a cor do mar, o movimento das ondas, etc. Tudo isso me faz ter uma percepção do que é a praia. Então, a percepção é essa síntese de todas as sensações que são despertas em cada um de nós a partir da experimentação do mundo, certo? Isso seria, então, um primeiro passo para o conhecimento, certo? Então, falamos um pouquinho aí sobre o conceito de empirismo. Vamos para a nossa retomada. Entendemos que o empirismo é uma corrente epistemológica que dá ênfase ao papel dos sentidos no processo do conhecimento. Vimos que as ideias empiristas começam a surgir já na Antiguidade Clássica, porém, somente na modernidade se consolidam, opondo-se então ao racionalismo, que vai ter como principal representante o René Descartes. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!